Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja celebra neste final de semana o terceiro domingo da Páscoa e vai proclamar o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 24, versículos 13 a 35, que vai dizer: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos, amadas irmãs, essa narrativa dos discípulos de Emaús é própria do Evangelho de Lucas, quando se fala realmente da importância do encontro com Jesus vivo. Jesus está vivo e está no meio da comunidade. Seja essa talvez a maior importância dessa afirmativa dos discípulos, pois também nós devemos encontrar com esse Jesus que está vivo e que está no nosso meio. Percebemos que a narrativa vai trazendo toda a situação dos discípulos que pensaram numa vida cômoda aos pés de Jesus, ao lado de Jesus, aí recebendo as suas benesses, os seus ministérios. No entanto, ver tudo isso ruir aos pés da cruz. O sonho de grandeza desses homens, o sonho de pertencer a uma elite, vai se desmoronando. Por quê? Porque Jesus Cristo mostrou que o reino de Deus não passa pela grandeza das questões sociais, de status e riquezas, mas sim na doação total da vida à comunidade. Eis aí a beleza desse texto que é própria do Evangelho de Lucas. Algumas particularidades do Evangelho vai mostrar realmente um discípulo chamado Cleofas, que são as personagens desse Evangelho, e outro discípulo que não é nominado, não tem nome, e Lucas, com isso, quer dizer que todos nós somos esse outro discípulo que não tem nome. Isso é a cada um de nós que sonhamos com poder, com glória, com riqueza, e não percebemos que Jesus Cristo, o caminho do seguimento passa pela cruz. Seguir Jesus é realmente abraçar a cruz e seguir adiante. Seguir Jesus é renunciar à própria vida, dando-a por amor àqueles que nos são confiados. Então, tudo isso faz com que esses homens, quando encontram com Jesus e Jesus faz uma releitura das Escrituras para eles, eles percebam realmente que o coração deles arde. Aliás, eles vão falando pelo caminho, não percebemos ou não sentimos que o nosso coração ardia quando ele falava conosco. Então, tudo isso vai fazendo, vai mostrando que, na verdade, é necessário que tenhamos contato com a palavra de Jesus. E, lógico, está bem presente aqui, por último, o esquema, né? O esquema da nossa liturgia atual, né? A mesa da palavra, a partilha, a bênção do pão e a partilha do pão. Nossa Eucaristia, hoje, ela passa por todo esse processo. A palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus, depois a partilha do pão. Nós entendemos que Lucas quis realmente colocar dentro desse texto dos discípulos de Emaús o encontro com Jesus vivo e ressuscitado a partir da Eucaristia. A Eucaristia nos dá, de fato, essa alegria de nos encontrarmos com Jesus ressuscitado. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, que nós todos possamos perceber Jesus Cristo a partir das celebrações eucarísticas, a partir da celebração da missa, que nós, na nossa celebração, na celebração da missa, possamos nos encontrar com Jesus. Paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus Todo-Poderoso vos dê
a graça do encontro com Ele e vos faça realmente merecedor de ouvir e de entender a palavra de Deus, dando-lhe luz necessária para essa compreensão. Deus vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Paz e bem a todos, missionários da paz e do bem. Vamos compartilhar o nosso vídeo. Compartilha nosso vídeo, dá teu like, faz teu comentário, dá o teu joinha aí, faz o teu comentário. É muito importante que você faça o seu comentário. Eu leio todos os comentários, às vezes respondo alguns quando necessário. Se tiverem algum questionamento, eu vou fazer isso, vou responder com carinho. Então, desejo que todos possam fazer a sua parte, divulgando o nosso material, divulgando a nossa catequese dominical. Deus vos abençoe.